qual foi o momento que você decidiu ser ok, estar na posição de ok, ou você decidiu que você era não ok? Quando você decidiu isso? Vamos tentar puxar aí na nossa memória, porque esse é um exercício que ele vai funcionando. A gente vai, é como se fosse uma academia de ginástica, né? Que a gente está com o músculo ali mais flácido, e se eu entro numa academia eu vou fortificar esse músculo. Então a nossa memória também é a mesma coisa. Então eu vou me forçando a lembrar e a pensar, e aí eu pego lá atrás das minhas experiências passadas e eu tenho chance sim de entender. Eu convido a todos vocês a pensarem, a imaginarem mesmo de como que é, como que foi a construção dessa posição que você pegou. Se você pegou a posição ok, muito legal, continue nela. Se você pegou uma posição não ok, reveja. Sempre é a hora de mudar, sempre é a hora de ficar bem, de ser ok, porque somos isso, essa é a nossa essência. Olá, eu sou Juliana Rossetti, eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. A análise transacional, além dela ser uma teoria do desenvolvimento da personalidade, sabe o que ela também é? Ela é uma filosofia, porque ela vai dizer, ela vai falar um ponto de vista acerca das pessoas, da vida delas e de como elas, quais são os objetivos de vida dessas pessoas. E sabe qual é a proposição filosófica da AT? Todas as pessoas são ok. É verdade. E o que isso significa? Que todos nós, eu e você, somos pessoas importantes, dignas e de valor. Que legal isso, né? Muito legal saber que isso existe numa teoria de desenvolvimento da personalidade, da psicologia. Pois é, isso é análise transacional. Bom, mas o que isso tem a ver comigo? Como que isso funciona na minha vida diária? Isso tem tudo a ver, porque se a gente entende, ou pelo menos começa a entender que a gente é ok, que a gente é uma pessoa de valor, que é uma pessoa digna, que tem um potencial, que é importante, então isso tem a ver comigo. Ou se eu não entendo assim, se eu não me enxergo assim, isso também tem a ver comigo, porque Eric Berne também falou de okeidade e de não okeidade. Eu sou ok e eu não sou ok. Que isso são posições existenciais de sou ok ou não sou ok. Qual é a posição que eu escolhi na minha vida? Qual é a posição que eu me enquadro? Ué, mas será que eu escolhi alguma dessas posições? Mas da onde vem isso? Pois é, isso tem tudo a ver com a gente. E o que isso também, como que isso repercute na nossa vida? Bom, então vamos lá. Se eu, de alguma forma, me sinto ok, me sinto importante, digna e que tem valor, e aí eu me sinto ok, isso é um sentimento, isso é real, é de verdade, é autêntico, eu possivelmente tenho e terei relações desse mesmo jeito, com pessoas que também eu entendo que têm valor, que são dignas, que são potentes, que são importantes, porque eu me sinto assim. Então eu gosto muito de falar que tudo inicia e termina na gente, né? A gente, enquanto pai e mãe, a gente é fonte. Então, quando eu me sinto esse pai e essa mãe que é ok, que é importante, é digna enquanto pessoa, que tem um potencial, então eu passo isso para os meus filhos, porque isso é a minha fonte, é o que eu sinto, é primeiro em mim. Então, possivelmente eu vou dar uma educação ok, eu vou ter uma comunicação ok com meu filho, eu vou conseguir semear nele uma educação que seja sustentável, consistente, coerente, porque isso é primeiro dentro de mim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho isso real, autêntico, de verdade, eu sinto que eu sou ok, eu passo isso para os meus filhos, não é verdade? Faz sentido?
Então, eu tenho isso muito dentro de mim. Então, eu me sinto importante, eu me sinto digna, eu me sinto potente, eu sinto que eu tenho valor enquanto pessoa. Então, se eu tenho essa verdade dentro de mim, eu passo isso para o meu filho, eu passo essa educação para o meu filho. Então, eu vou olhar o meu filho como uma pessoa importante, como uma pessoa digna de valor, como uma pessoa potente, como uma pessoa que tem todas as potencialidades para dar certo. Uma pessoa ok. Então eu passo isso para ele na educação, no convívio. E aí esse filho, com essa semente, isso floresce e ele vai replicar isso na vida dele também. Eu, enquanto professor, se eu me sinto professor ok, se eu me sinto importante, se eu me sinto digno, se eu sinto que eu tenho valor, eu passo isso para os meus alunos. Eu tenho isso dentro de mim, isso é meu, isso veio muito forte desde sempre. Então eu tenho uma turma que é participativa, que entende o que eu falo, que eu tenho vontade de ensinar, porque vai ter uma resposta do outro lado que os alunos vão aprender. Se eles não aprendem, eu arranjo, dou um jeito de ter uma técnica diferente, de perguntar o que eles querem para que eles aprendam. Então vai ser um convívio produtivo, funcional, porque eu tenho aquilo dentro de mim. Então tudo nasce em mim. Primeiro sou eu. Como educador, como pai, sim, também. Porque a gente, antes de ser pai, enfim, a gente, enquanto pai, a gente é um educador, né? E aí, um professor que está educando, um professor que está ensinando, se ele tem essa fonte dentro dele, ele vai passar isso para os alunos. Então, ele vai conseguir manter uma turma que acompanha a aula, que acompanha a disciplina, que tem poucas ou nenhuma nota baixa na disciplina, porque ele tem essa vontade dentro dele. Isso é verdadeiro, ele passa isso para os alunos. Então isso é produtivo, isso dá certo. Enquanto pai, quanto mãe é a mesma coisa. Só que aí eu posso também sentir o contrário, sentir que eu não sou ok. Alguma coisa me faz sentir que eu não tenho tanta importância, que eu não tenho tanto valor, ou que eu tenho até um pouco de valor, mas assim, eu não me sinto tão importante. Eu sinto que eu não... Alguma coisa me faz sentir que eu não sou tão importante, que eu passo um pouco desapercebido, ou que as coisas que eu falava as pessoas não davam tanta importância, e aí eu vou me sentindo não ok. Então eu vou me sentindo não importante, não digno, que não tenho muito valor, ou que o valor que eu tenho é muito pouco. Então, Bernie chamou isso de não ok. E isso é uma posição que também eu tomo. Eu decido lá pequenininho, de que eu não sou ok, que eu não sou importante, que eu não tenho tanto valor. E aí, como que isso repercute na nossa vida diária, nas nossas relações? Bom, se eu tenho esse sentimento, que tudo começa em mim, e se eu tenho esse sentimento verdadeiro que eu não sou uma pessoa ok, bom, então eu vou ter, ou eu vou propiciar muito mais relações que também tenham a ver com a minha fonte, que é não ok. Então eu possivelmente vou ter relações difíceis, relações danosas, relações emocionalmente destrutivas. Isso pode ser relações amorosas, relações profissionais, relações sociais, relações familiares, porque isso está dentro de mim, isso começa em mim. Então, e aí eu me torno mãe, eu me torno pai, e eu sinto que eu tenho essa posição de ser não ok, e aí com isso tudo eu vou transmitir isso para o meu filho. Como eu me sinto com menos valor, possivelmente eu vou passar para ele que ele também não tem tanto valor. Porque se a gente for pegar aquilo de que eu só posso dar o que eu tenho, e que na verdade eu tenho isso dentro de mim, que eu não tenho tanto valor. Então, possivelmente é o que meu filho também vai perceber. Então eu vou passar isso para o meu filho, que ele não tem tanto valor enquanto pessoa, não é tão importante, não é digno. E aí, infelizmente, essa semente também pode germinar e pode crescer de uma maneira extremamente disfuncional, extremamente improdutiva, e isso repercute de uma maneira muito negativa na vida desse filho.
E aí, enquanto professor também, se eu sinto que eu não sou um professor ok, na verdade eu não sou uma pessoa, porque antes de ser professor eu sou uma pessoa, então eu não me dou tanta importância, acho que as pessoas também não me dão tanta importância, eu cresço e acredito muito nisso, eu chego dentro da sala de aula, eu vou olhar para os meus alunos, eu também não vou dar tanta importância. Às vezes eu chego numa sala de aula, vou dar a matéria, jogo um monte de conteúdo, transbordo o aluno lá de conteúdo, fico jogando conteúdo para ele, mas também não tem tanta importância, porque aquilo também não tem tanta importância. Então, o jeito de lidar com o aluno vai ser também o jeito que eu lido comigo. É muito difícil a gente lidar com o outro e a gente lida com a gente mesmo de um jeito diferente. Não, geralmente é parecido, né? Então, eu acredito que eu sou uma pessoa não ok e eu vou passar isso para os meus alunos. Eu vou entender que eles não são tão importantes, que o que eu dou também não é tão importante. E aí, enfim, eu desqualifico a mim e a eles. Então, veja como é importante e essencial a gente entender isso, porque a gente decidiu isso. Por mais que seja estranho a gente ouvir isso, ou a princípio difícil de entender, mas a gente decidiu lá pequenininho que a gente era ok e que a gente era não ok. Porque lá no início da vida todo mundo teve uma pessoa que cuidou, e aí geralmente são os pais. E aí nesse ambiente que eu cresço, como eu fui tratado, como eu fui cuidado, como eu fui educado, isso vai fazer eu entender que eu sou ok, ou vai fazer eu entender que eu não sou ok. E aí, desde sempre, desde lá de pequenininho, eu vou me posicionando nessa posição ok ou não ok e vou construindo a minha vida em cima disso. E aí eu vou tendo as minhas relações em cima dessa minha posição, porque é o jeito que eu me enxergo primeiro, é o jeito que eu sinto, e aí eu vou me relacionar com o outro. E aí, olha só como isso vai fazer a gente entender como às vezes a gente tem relações que são tão ruins, tão desgastantes, como às vezes a gente não consegue se relacionar bem com os nossos filhos, porque primeiro é a gente. Então precisa sim de parar um pouco para pensar o que será que me fez sentir assim? Por que será que eu repito tanto esse comportamento com meu filho? Por que será que eu falo coisas para o meu filho que eu não gostaria de falar? Muitas vezes a gente tem as nossas influências parentais, dos nossos pais, de que a gente é criança e pensa assim, bom, quando eu crescer eu nunca vou fazer isso com meu filho, porque o que meu pai faz comigo é um absurdo. E aí quando eu me torno pai, quando eu me torno mãe, a primeira coisa que eu faço é isso. Então isso não é incomum, isso acontece muito, mas isso tem um jeito de não acontecer mais. Quando eu começo a entender da onde vem isso, como isso se constrói dentro de mim, porque isso não vem do nada, eu tenho a chance de fazer diferente. Eu tenho a chance de me comportar diferente e eu tenho a chance de, muito mais do que do comportamento, de mudar o comportamento, mudar o que eu sinto. E a análise transacional é isso, é maravilhosa também por isso, porque ela vai ajudar a gente a mudar o comportamento, mas a mudar o jeito da gente sentir. Porque eu só consigo mudar um comportamento se eu sinto diferente. Se eu não consigo mudar o que eu sinto, eu não consigo mudar. A minha ação, o meu comportamento mantém o mesmo. Então, pode ficar uma coisa, vamos dizer, só comportamental. É como se eu fizesse um exercício ou um comportamento sem pensar muito naquilo, sem sentir aquilo. Então fica uma coisa meio autômata, que eu vou só seguindo aquilo sem pensar e sem sentir. Um robô. E que aquilo não tem sentido nenhum. Eu só estou replicando uma coisa sem pensar e sem sentir. Isso não é o intuito da análise relacional, não é o intuito que, na verdade, eu prezo para a minha vida e para os meus pacientes, no caso. É muito importante que a gente faça mudanças quando é necessário fazer, mas mudanças que pegam ali na raiz de que eu entendo que aquele comportamento é danoso, é ruim, é improdutivo, é negativo, é disfuncional, e aí eu vou lá na fonte de saber qual é o sentimento que fez eu ter aquele comportamento, porque tudo surgiu de um sentimento. Se a gente entende que o bebê
é aquele serzinho pequenininho que ele não tem uma racionalidade, porque ainda não tem, ele é sensitivo, ele percebe, ele tem uma intuição, uma sensibilidade no ambiente, ele vai tomando as decisões primeiro por esse lugar, por sentir. Ele não raciocina, ele não coloca como a gente adulto faz, de analisar, fazer uma análise, um raciocínio e tomar as decisões. Não, o bebê não tem isso. Então, é tudo por uma intuição, por uma sensação. A gente, enquanto pequenininho, a gente tem memórias de sensação, a gente sente o cheiro e a gente não consegue muito explicar, é isso. Então, por esse momento tão precioso que é o início da nossa vida, a gente toma decisões. Então, vamos voltar lá para as posições. Ok. Então, se eu nasci num ambiente saudável, saudável quer dizer que era acolhedor, que minha mãe me pegava no colo, meu pai também, trocava minha fralda, me colocava no colo para ninar, para dormir, para arrotar, e além de me dar banho, cuidava de mim, fazia carinho em mim, conversava comigo, e quando eu cresci ele contava história, ela contava também, era acolhedor, era nutritivo nesse sentido amoroso. Eu começo o início da minha vida com muito acolhimento, com muito calor humano. Eu era muito pega no colo, nessa sensação que a gente precisa ter o bebê. Por isso que mãe e bebê, quando a mãe pega o bebê, é muito gostoso, tem uma sensação, uma delícia. Quimicamente tem, né? O cérebro dispara ali uma dopamina e um amor, né? Uma ocitocina que a gente fala, né? Que é o hormônio do amor. Então é muito grande isso que a mãe sente quando o bebê nasce, principalmente. Então isso tudo faz com que a nossa memória e que a gente sinta muito acolhimento, muito amor. E aí esse ambiente é favorável, ele é ok, pronto, aí despertou. Porque temos essências como pessoas ok. E aí só potencializa, só cresce, só replica e só se sustenta isso. Isso é diferente de achar que eu vou aceitar tudo, que eu vou ser a favor de tudo, que eu não vou questionar nada. Não, isso não tem a ver. Isso tem a ver que a essência humana é ok. Que eu posso discordar do que você faz, posso não concordar com suas opiniões, do que você fala, do seu jeito, mas eu aceito você enquanto essência, enquanto ser humano. Que a sua essência é ok para mim. Isso é ok. Percebe a diferença? É maior, né? E aí, se o contrário acontece, se eu tenho uma família, se eu nasci num ambiente que não foi tão acolhedor, que não foi acolhedor de jeito nenhum, que eu não era pega no colo, que eu não era acariciada, que eu não era nada, que eu não era amada no sentido de amar e de cuidar e de ser tocada, além de trocar a fralda, de dar banho, eu vou entendendo que alguma coisa está errada comigo. Então, o bebê dificilmente, ou a criancinha pequenininha, ela não entende que alguma coisa está errada com o pai, com a mãe. Ela entende que está errada com ela. E nesse momento que ela entende que alguma coisa está errada comigo, porque mamãe está brava, porque mamãe brigou, me bateu, porque eu fiz alguma coisa de errado para ela. Nesse momento ela começa a tomar decisões e a se posicionar de que tem alguma coisa de errado comigo, então eu não sou ok. Então veja só a importância da gente entender isso. E isso vai repercutir e vai dizer o caminho que a gente pegou hoje. Então a gente pode olhar um pouco para trás, um pouquinho mesmo para trás e pensar, bom, eu tive essa posição, eu me tornei isso por uma situação. Então, eu posso mudar? Sempre. Claro, no momento que você quiser. A decisão é só sua. E aí, a análise transacional vem mostrar pra gente que mudar é possível. E Berne falava ainda mais, ele falava de cura. As pessoas podem se curar, porque a nossa essência é ok, a nossa essência é saudável. Não é o contrário. Por algum motivo da nossa vida, a gente se tornou não ok. Mas sempre há tempo da gente voltar para a nossa essência que é ok. Então isso é lindo, isso é maravilhoso. Então todos nós somos capazes de retomar, de voltar lá no início e da gente ser o que a gente é, que é ser ok.
Então, quando eu olho para isso, entendo isso, eu consigo estabelecer na minha família, com os meus filhos, uma relação muito mais amorosa, uma relação muito mais de parceria, até com meu marido ou com a minha esposa, de um ambiente saudável mesmo, que as pessoas são todas ok. Eu vou favorecer muito mais isso do que o contrário. E aí também o contrário, que se eu percebo que eu me sinto não ok, eu tenho a chance de me tornar ok. Como? Mudando os meus comportamentos, mudando, porque se eu começo a olhar diferente, eu começo a propiciar dentro de mim sentimentos diferentes, porque se eu faço tudo igual, eu sinto tudo igual também. Então, mudando, às vezes até primeiro o nosso comportamento, a gente começa a sentir, abrir a possibilidade de sentir diferente. E aí, sim, sentir, eu propicio um comportamento diferente, aí eu tenho uma mudança real, autêntica, de verdade, que vai se manter, vai ser consistente, vai ser coerente. Então, isso dentro também do ambiente escolar é maravilhoso, porque eu posso não me sentir um professor ok, posso sentir que eu sou menos, que eu não sou tratado do jeito que eu gostaria, ou pela escola, ou pelos outros professores, ou pelos meus alunos, mas sempre há tempo de rever, para poder construir uma relação duradoura, uma relação coerente, uma relação que dê frutos, que seja produtiva. Isso é extremamente importante, isso é extremamente possível, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, como é bom e como é poderoso a análise transacional nesse sentido também, de mostrar pra gente de uma maneira fácil, de uma maneira prática, vamos dizer, porque é prático, a nossa mudança de comportamento e de sentimento. E aí eu vou mostrar para vocês agora e a gente vai entrar numa prática mesmo de que eu posso imaginar que eu estou conversando com uma pessoa muito importante e que ela olha no meu olho e pergunta: como é que você se sente? Você se sente ok ou você se sente não ok? E aí eu vou pedir para você pensar, olhando para essa pessoa e imaginando essa pessoa muito importante na sua frente e ela te pergunta isso, o que é que vem primeiro? Né? Quais são os seus pensamentos? Quais são as sensações que você tem? Né? Como que você responderia isso para essa pessoa? Então, vamos usar isso para a gente entrar numa prática. E aí, eu vou pedir para você pensar qual foi o momento que você decidiu ser ok, estar na posição de ok, ou você decidiu que você era não ok. Quando você decidiu isso? Vamos tentar puxar aí na nossa memória. Porque esse é um exercício que ele vai funcionando. A gente vai... É como se fosse uma academia de ginástica, né? Que a gente está com o músculo ali mais flácido, e se eu entro numa academia, eu vou fortificar esse músculo. Então, a nossa memória também é a mesma coisa. Então, eu vou me forçando a lembrar e a pensar, e aí eu pego lá atrás das minhas experiências passadas e eu tenho chance, sim, de entender, de lembrar qual foi o momento. Às vezes não tão nitidamente, mas alguma coisa vai me mostrar que eu peguei aquele caminho. E aí isso é bom, porque aí eu vou ter um entendimento melhor. Então eu só posso mudar o que eu entendo. O que eu não entendo não tem como mudar, não é verdade? E aí, imaginar aquela cena, aonde que eu estava, quantos anos eu tinha, e como que eu me senti. Né? Se eu me senti bem, eu me senti mal, como é que era o meu ambiente quando eu era pequeno, o que é que muitos meus pais me falavam e como é que eu me sentia. Então isso tudo vai ajudar muito a gente entender por que a gente pegou uma posição ok ou por que a gente pegou essa posição não ok. Faz sentido? Então, essa prática, eu convido a todos vocês a pensarem, a imaginarem mesmo de como que foi a construção dessa posição que você pegou. Se você pegou a posição ok, muito legal, continue nela. Se você pegou uma posição não ok, reveja. Sempre é a hora de mudar, sempre é a hora de ficar bem, de ser ok, porque
Somos isso, essa é a nossa essência. E por que que isso funciona? Porque aí eu vou mudar tudo na minha vida. Eu vou ter relações duradouras, relações coerentes, consistentes, amorosas, em relação a tudo, ao meu par, à minha família, aos meus filhos, aos meus alunos. Então, só vai ser coisa boa. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Esse foi um exercício breve que eu acho que pode ajudar aí a colher informações que são tão necessárias para o nosso autoconhecimento, né? Pra gente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente abre possibilidade para conhecer o outro. E aí as relações melhoram, porque às vezes eu acho que eu já sei e que essa relação que eu construí, ela é boa e eu não vejo outras coisas, eu não percebo os detalhes. E às vezes não. E às vezes eu preciso mudar, assim. Às vezes não é muita coisa. Às vezes coisas simples. Geralmente são coisas simples, que a gente, ao longo do nosso caminho, da nossa vida, a gente foi complicando e achando que não tinha mais jeito. Então esse é o convite. Tenho certeza que isso vai ajudar vocês. Vai despertar em vocês ou memórias, ou insights. Os sonhos também podem ajudar muito, porque quando a gente começa a trabalhar a nossa cabeça, a gente tem muitas informações pelos sonhos. Enfim, qualquer coisa que nos ajude a gente retomar a nossa essência, que é ser ok. É isso, a gente fica aqui, eu fico por aqui hoje, mas em breve eu volto. Até o próximo vídeo.